Boa tarde, Gideões e auxiliares e demais que nos assistem. O treinamento que nós vamos ministrar agora é um treinamento cujo título é Orar, Ler, Testemunhar e Evangelizar. Esse treinamento deveria ter sido dado nas nossas convenções estaduais, que infelizmente, como tivemos aí a pandemia do Covid-19, ainda estamos vivendo ela na realidade, nós tivemos que cancelar todas as convenções estaduais. E decidimos, então, fazer esse treinamento no estilo de live para o Brasil todo. Vai ser gravado e vai ser disponibilizado para vocês. Para esse treinamento, nós também fizemos uma pesquisa junto aos nossos membros, Vários de vocês responderam, aliás, acho que mais que 1.200 pessoas responderam aos nossos questionários. Muito obrigado pela participação. Para nós isso é muito importante, porque com essa informação, nós sabemos onde focar melhor o nosso treinamento. E eu quero começar justamente compartilhando com vocês essa pesquisa. Deixa eu colocar aqui a tela para vocês, do nosso treinamento, Compartilhar ela. Vamos lá. 2 cliques. Aqui está o tema do nosso treinamento, E aqui está a pesquisa. Nós fizemos pesquisa referente a orar, testemunhar e evangelizar. Em relação a orar, nós fizemos a seguinte pergunta. Você ora em família? Olha que a grande maioria falou que ora em família, Temos lá 82, quase 83%. Quando perguntamos para as pessoas, você ora todos os dias? Maior o índice, Passamos dos 93%. Quando nós perguntamos se você faz uma devocional todos os dias, uma leitura, sim, você, uma oração, a leitura, no estudo da palavra de Deus, uma comunhão mais íntima com Deus. Aí o sim já diminuiu bastante, foi lá quase para em torno de 62%. Ou seja, precisamos crescer nisso. Em relação a testemunhar, colocamos a seguinte pergunta. Você testemunha o que Deus tem feito em sua vida para as outras pessoas? 92% falaram que sim. Ótimo, muito bom. Você tem amado e apoiado seus irmãos? Olha só o índice, 97,3%. Muito bom. Precisamos crescer nisso. E o sonho é que nosso ministério seja um local onde que as pessoas que vêm ao nosso campo se sentem acolhidos, amados, ajudados uns pelos outros. Isso é muito importante para o nosso ministério. O seu testemunho pessoal tem impactado positivamente as pessoas? As pessoas acham que sim. Quase 92% falaram que sim. E essa pergunta aqui, você acha que o testemunho é importante para o ministério? Olha, 99,5%, praticamente todos acham que é importante para o ministério. Portanto, esse treinamento faz todo sentido, então, ser dado. No quesito evangelizar, nós fizemos a seguinte pergunta. Você usa o Novo Testamento do evangelismo pessoal para evangelizar pelo menos uma pessoa por semana? Olha, o sim caiu lá para 22,4%. Quase 78% não usam o Novo Testamento para fazer o evangelismo pessoal. Esse aqui é um desafio para nós também hoje, nesse treinamento, nós trabalharmos melhor esse hábito. Fizemos também a pergunta, qual é a sua maior dificuldade? Listamos lá, timidez, medo, insegurança, falta de estratégia, frequência, eu não tenho dificuldade e outros. Eu não tenho dificuldade, fui lá, 26,4% falando que não tem dificuldade. Isso significa, então, que quase 74% tem dificuldade. Alguns desses itens, ou alguns itens que eles colocaram lá naquela parte de outros. Ou seja, mais um motivo de estarmos dando esse treinamento. Você gostaria de receber treinamento específico sobre como evangelizar? Olha, a grande maioria, 69% falou que sim. Você acha que o ministério precisa investir mais em evangelismo pessoal? Mais pessoas falaram que sim, 89%. Portanto, esse tratamento vem justamente atender esse anseio dentro da nossa membresia. A nossa missão é exercida em 3 pilares.
A missão de levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor se faz através da nossa associação de homens de negócios, profissionais cristãos que se unem na associação para exercer o trabalho. De quê? De distribuir a palavra de Deus, na realidade, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, nos locais aprovados. E o terceiro pilar é através do testemunho e do evangelismo pessoal também fazer o evangelismo. Então, nossa missão é trabalhada, é realizada através desses três pilares. A única visão visa justamente fortificar esse pilar do testemunho e do evangelismo pessoal. E, de fato, nós precisamos aqui também crescer nessa parte de testemunho e evangelismo pessoal. Por isso, nós estamos dando esse treinamento, visando esse trabalho de melhorar nesse quesito. Quero lembrar vocês que lá no nosso guia nós temos os 7 objetivos espirituais do nosso ministério. Devemos ser homens e mulheres do livro, da palavra, da oração, da fé, de uma vida santificada, de uma vida de testemunho, né? De um coração compassivo. Homens que contribuem para a impressão da palavra de Deus, mulheres que contribuem para a impressão da palavra de Deus, que pagam anuidade para que possamos ter uma estrutura operacional. Sem uma estrutura operacional, nós não conseguimos levar o Novo Testamento, dar os treinamentos, tudo que precisa ser feito para os 700 e tantos campos que nós temos no Brasil. Eu gosto muito dessa dinâmica entre estar e fazer, porque foi a dinâmica que Jesus Cristo usou junto aos seus discípulos. Os discípulos estavam com Jesus. Jesus ensinou eles muito. Eles participaram da vida de Jesus, comeram, cearam com Jesus, viram Jesus fazer a multiplicação dos pães, viram Jesus curar tantas pessoas, expulsar tantos demônios, né? Então, eles tiveram todo um convívio com Jesus. Mas Jesus não parou por aí. Ele mandou 2 em 2 a irem anunciar o reino de Deus que estava chegando. Deu a eles sim poder para expulsar demônios, deu a eles sim poder de curar. Eles saíram e foram fazer isso, voltaram todos animados, alegres, né? Jesus senta com eles lá, ouve eles, alinha e coloca as prioridades. Então, a dinâmica que Jesus usou foi a dinâmica de estar e de fazer. E essa dinâmica também serve a nós como discípulos hoje, né? Precisamos estar à presença de Deus, sim, na nossa igreja, no estudo da Bíblia, na nossa devocional, nas nossas orações em casa, em família, na nossa reunião de oração do campo. Gente, apenas 20%, em média, participam das reuniões de oração. O nosso ministério é um ministério espiritual, né? Então, precisamos fazer esse trabalho de estar presente nas reuniões de oração do nosso ministério, decorar versículos para termos bastante informações na nossa memória das referências bíblicas. Então, esse é o parte do estar na presença de Deus. Existe agora a parte do fazer. E o fazer tem a ver com evangelizar, tem a ver com o nosso trabalho de distribuir a palavra de Deus naqueles locais aprovados, tem a ver com o nosso testemunho pessoal, tem a ver com nós ajudarmos uns aos outros para que o mundo veja que nós somos diferentes, né? Tem a ver com adotar um estilo de vida, de evangelizar, de falar aquilo que é mais importante para nós hoje na eternidade. Esse é o fazer. E por isso nós precisamos orar, para viver mais o fruto do Espírito em nós. Lá em Gálatas 5, de 17 a 24, está listado os frutos do Espírito. Diz lá, amor, alegria, mansidão, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós crescemos, né, com essa parte de termos os frutos do Espírito mais presentes dentro de nós. E diz lá também que nós devemos mortificar os frutos da carne, que estão também listados aí. Por que ainda mais devemos orar? Para nós fortalecermos na fé. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E essa fé caminha de nós colocarmos na presença de Deus tudo aquilo que nós necessitamos, de colocarmos nossas aflições na presença de Deus, de colocarmos as nossas súplicas, né? E crendo que Deus nos atende segundo a vontade dEle, e a vontade dEle é boa para nós. Ela tem um propósito. Muitas vezes nós oramos anos sem receber resposta, de um sim, ou de um talvez, ou de um não, a gente acha que não recebe, mas sempre recebemos uma resposta, né? Então, devemos orar também para nós fortalecermos na fé. Devemos orar para ter força nos momentos de aflições em Cristo, né? Jesus disse que no mundo teremos muitas aflições, mas que nós devemos ter coragem porque Ele venceu o mundo. Jesus já venceu. O inimigo já está derrotado, já está decretado isso. Agora, nós temos aflições um pouco diferentes aqui no Brasil, né? A igreja primitiva foi perseguida, hoje ainda muitas pessoas são perseguidas em vários países, mortos, quando professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou quando falam de Jesus Cristo. Nós não temos problema aqui no Brasil de falar de Jesus, muito tranquilo, né? Nós podemos ter nossos cultos, nós podemos distribuir a palavra de Deus, nós podemos evangelizar, nós temos total liberdade. Nossas aflições são mais interior na nossa mente, dentro de nós, né? Quantas vezes não sentimos vontade nenhuma de ir para a reunião de oração? Né? Sempre achamos uma desculpa, ou quando as pessoas se reúnem nos nossos lares, sempre achamos alguma coisa, um defeito, algum comentário, parece que tudo acontece para que não ocorra uma comunhão bonita, uma reunião de oração boa, às vezes até problemas familiares. Quantas vezes nós temos resistência de ir para a distribuição da palavra de Deus? Poucas pessoas participam de fato das distribuições. Quantas vezes nós sentimos também dificuldade de fazer o evangelismo pessoal, e por isso que nós estamos tentando aqui ter técnica de romper um pouco essa barreira, né? Estou citando as aflições na parte mais do nosso ministério. Temos em outras áreas, sim, essas lutas. Por isso que devemos orar. Devemos também orar para combater a ansiedade. Andamos num mundo extremamente ansioso, ansioso com o dia da manhã, com o que vamos ter, com o nosso trabalho, com nossa carreira, com as posses materiais. E em tudo isso, o reino de Deus vai ficando para o segundo, terceiro, quarto plano, né? E quando lá na Mateus 6,33 diz muito claro, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Naquele contexto se referia às nossas necessidades básicas, né? E eu posso compartilhar da minha experiência pessoal, da experiência de centenas de outros irmãos, que quando nós colocamos o nosso ministério como uma das prioridades, né? A nossa vida espiritual como uma das prioridades, nós somos abençoados. De fato, somos abençoados com saúde, somos abençoados na nossa família, somos abençoados também financeiramente, né? Nossos negócios funcionam, parece melhor, nem sabemos muitas vezes explicar, mas Deus cuidando de nós. E por isso que nós então devemos orar para que nós tenhamos essa postura de priorizar de fato o reino de Deus nas nossas vidas. Devemos também orar para que nós fortalecemos uns aos outros no amor. Vivemos num mundo sem amor, né? O amor está se esfriando, inclusive, na nossa comunidade evangélica, né? E nós somos aqui motivados, né, a amar uns aos outros, porque Deus é amor. E aquele que tem a Deus, ele ama. E o mundo, lá na igreja primitiva, quando viu aqueles irmãos vendendo suas posses, né, para distribuir as riquezas junto com os necessitados, eles falaram, uma coisa diferente está acontecendo lá com essa comunidade que fala de um Jesus que ressuscitou, e eles foram lá, se aproximaram, e quanto menos se esperava, já estavam junto àquela comunidade. Quando o mundo vê que nós, como cristãos, nós amamos, nós ajudamos uns aos outros, também ele vai se chegar a nós. Então precisamos orar para que esse amor cresça em nós. Tem uma pesquisa muito interessante feita pela Bible Mother, que você pode até achar na internet, e eles entrevistaram, fizeram essa pesquisa lá com 40 mil pessoas.
da idade de 8 a 80 anos, uma ampla pesquisa, né? E eles queriam identificar qual o impacto da leitura bíblica no comportamento das pessoas. E olha que interessante. A pessoa que lê a Bíblia apenas uma vez por semana praticamente não tem nenhum impacto. A pessoa que lê 2 vezes a Bíblia por semana já tem um impacto maior. Quando lê 3 vezes, aumenta mais. E quando lê de 4 a mais vezes, olha o impacto que tem isso no comportamento do nosso dia a dia. Queda de 30% no sentimento de solidão. Queda de 32% dos problemas de raiva no dia a dia. Né? Amargura nos nossos relacionamentos conjugais, com nossos filhos, também diminui 42%. Queda na bebidas alcoólicas em 57%, né? Queda em 60% daquele sentimento de que nós não estamos crescendo espiritualmente, porque nós crescemos quando nós praticamos isso, né? Queda, né? A parte também da pornografia em 61%. Por outro lado, também aumenta em 200%, ou seja, nós dobramos a nossa vontade de compartilhar o evangelho da fé, o evangelho das boas novas, né? Os outros. Aumentamos em mais de 200% o nosso desejo também de estar trabalhando discipulado com as pessoas que vão conhecendo a Jesus Cristo, né? Olha o impacto que tem. Por isso esse treinamento aqui visa justamente essa parte também da leitura da palavra de Deus. E no nosso ministério, nós temos um calendário para que nós possamos, durante o ano, ler a Bíblia toda. Né? Isso já é um desafio anual colocado. Nós colocamos um outro desafio aqui de memorização de 95 versículos nesse ano. Cada mês tem um versículo novo. Cada semana tem um versículo novo. E cada dia do mês tem um versículo. Esses versículos do dia repetem-se cada mês, né? Dessa forma, nós memorizamos e fixamos melhor. Existe aí aquela teoria que mostra que quanto mais repetimos um versículo, ele sai daquela memória mais curta, que é chamada, para a memória mais longa. Fica lá atrás do nosso... Né? E aí ela vem mais fácil na nossa memória. E qual é esse objetivo nosso? O objetivo nosso de termos mais a palavra de Deus memorizada é para nos ajudar no dia a dia, na nossa caminhada. É para nos ajudar no momento que nós vamos evangelizar as pessoas, que os versículos venham à tona e nos fortificar na fé. Muito bem, agora vamos para a parte de testemunhar. A ordem de Jesus aos seus discípulos foi muito clara. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos começaram a fazer essa ordem. A igreja nasceu dessa forma. Ela foi perseguida e o evangelho foi se espalhando pelo mundo. Depois de mais de 2000 anos, ele chegou também a nós. Hoje nós temos a palavra de Deus impressa, nós temos em mídias digitais, nós temos ela falada. Graças a essas pessoas que obedeceram esse mandato de levar as boas novas, de ser testemunhos de quem é Cristo nas suas vidas. E como uma forma prática de fazermos isso? Primeiro, compartilhar nossa conversão. Ora, é uma forma de contar uma história de que Cristo fez na nossa vida. Outra forma também de testemunhar é dizer o que Cristo está fazendo na nossa vida, né? Reunir com os irmãos, com outras pessoas, compartilhar como nós pensamos, qual é a nossa cosmovisão. Cosmovisão é quais são os valores nossos em relação ao mundo. A cosmovisão do mundo é totalmente diferente da cosmovisão da Bíblia. A nossa cosmovisão ela deve estar sedimentada nos valores, nas crenças da palavra de Deus. E claro que com isso nós começamos a ter um comportamento diferente que reflete mais o caráter de Cristo em nós. E essa é uma forma de testemunhar. E esse testemunhar é em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Dentro da nossa família, tendo a nossa devocional familiar, tendo a leitura bíblica, educando os filhos na palavra, incentivando eles a participarem na igreja, também no nosso trabalho, né? Sendo diferente, fazendo bem o nosso trabalho,
sendo honestos, sendo íntegros, sendo pessoas confiáveis, pessoas de credibilidade. Também nos nossos negócios, vivemos numa sociedade que tem uma corrupção endêmica, né? Precisamos ser diferentes, temos muito desafio nisso, sim. Mas a transparência, a ética cristã, quando ela é vivida nesse meio, faz toda a diferença. Na sociedade, entre nossos amigos, como é que eles nos veem? Como é que estão nossas finanças também? Estamos devendo? Estamos dando calote? Como é que é isso? Na igreja, no ministério, como que tem sido o nosso comportamento? Temos ficado sentados no banco da igreja ou temos nos engajados em ministérios? Muitos de nós, né, temos outros ministérios na igreja e temos nosso ministério gideônico. Como tem sido a sua atuação? Como tem testemunhado? Eu faço parte dos Gedeões. E aí a pessoa pergunta, e aí, o que faz? E você nem sabe responder porque nem participa da distribuição, nem faz evangelismo pessoal. Então, nós devemos ser dignos do Evangelho de Cristo, né? Para que, indo para os lugares, eles conheçam nós de forma diferente. E fazemos isso unidos em um só Espírito, em Cristo. Vivemos tempos diferentes, onde o presente e o virtual se misturam. O evento das mídias sociais trouxe muito mais, eu acredito, prejuízo aos relacionamentos do que de forma construtiva. Tem pessoas se suicidando mais, porque uma vez foram expostas nas redes sociais. Tem irmãos brigando mais entre si nas mídias sociais. Né? Há lá brigas de posições ideológicas dentro da política, de posições teológicas, através até de time de futebol, né? Então nós temos um monte de discussões, muitas vezes se vangloriando, se expondo, né? De forma que não agrega, não é construtiva, né? Esse vídeo nos ajuda um pouco a trabalhar esse tema nas nossas vidas. Vamos assisti-lo. Quando quiserem falar para você da vida dos outros, aplique a regra das 3 peneiras de Sócrates. Essa história aconteceu há muito tempo, lá na antiga Grécia. Sócrates era considerado um homem muito sábio. Ele levava uma vida tranquila, longe de preocupações e conflitos. Um certo dia, um homem foi visitá-lo e disse: Sócrates, você não vai acreditar. Sabe o que me disseram daquele seu amigo? Espere um minuto, disse Sócrates. Antes de você me contar, eu quero que você faça antes o teste das 3 peneiras. Mas que 3 peneiras, Sócrates? Perguntou o homem. Se você não conhece, preste atenção. A primeira peneira é da verdade. Você tem certeza que aquilo que te contaram sobre o meu amigo é verdade? Sócrates, não. Apenas me disseram. Ok, então você não sabe se de fato é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Responda para mim, aquilo que você quer me dizer sobre o meu grande amigo é algo positivo? E Sócrates, não. Não é não, pelo contrário. Muito bem, então você está querendo me contar coisas negativas de um amigo e que você não tem certeza que são verdadeiras, correto? Sim. Ok, vamos então passar isso agora pela terceira peneira, a da utilidade. Aquilo que você quer me dizer sobre o meu amigo será realmente algo útil para mim? Sócrates, na verdade não. Puxa vida, hein? Então você saiu da sua casa, veio até aqui para contar para mim algo sobre o meu amigo que não é algo verdadeiro, positivo e nem útil. Na boa, você quer contar isso para mim? Por quê? Muito bem, agora nós vamos para aquela parte que é de evangelizar. Lá no início do cristianismo, né, assim que tiver o evento do Pentecoste, o evangelho começou a se espalhar e depois foram perseguidos, né? Era um tempo diferente.
Era um tempo de uma tecnologia totalmente diferente da de hoje. O sistema de transporte era diferente. Mas eles já se reuniam no templo, reuniam as casas, foram perseguidos e o crescimento foi sustentável ao longo da história. Vivemos tempos diferentes hoje. Tecnologia, transporte, uma sociedade que mistura virtual, presencial, de uma forma como nunca visto antes. Claro que nesse momento nós estamos usando a tecnologia de forma muito boa e podemos fazer uso dela. Mas nós devemos enfrentar os desafios que hoje nós temos pela frente. Uma geração conectada, mas sofre de uma tremenda solidão. O índice de suicídio aumentou. O Brasil é o 10º país do mundo em índice de suicídio. Tem crescido muito no Brasil. E as redes sociais são catalisadores desse tipo de acontecimento, né? Depressões, doenças provocadas por essa difamação. Tem pessoas que se desesperam. Existe um sentimento de procurar um sentido para a vida. No meio profissional se fala muito do propósito, né? Você tem que achar um propósito do seu trabalho, você vai se dar bem. Nós cristãos temos um propósito muito bem definido, né? Claro que nós devemos trabalhar com empenho e tudo, mas não é no trabalho lá, no dia a dia, que nós vamos achar um propósito para a nossa vida, para a eternidade. Ele pode ser um instrumento usado nesse nosso propósito maior. Tanta fake news, tantas religiões surgindo, colocações feitas mesmo da Bíblia de forma errada, que as pessoas começam a não querer acreditar em mais nada que se fala. Por isso o testemunho pessoal fica cada vez mais importante na nossa vida. Primeiro eles querem saber quem somos de fato, como é a nossa vida, qual é o nosso testemunho. Depois nós podemos até falar. E quando nós fazemos isso através da palavra de Deus, sendo testemunho, entregando a palavra de Deus, essas pessoas estão mais abertas, elas vão ler a palavra de Deus. Deus vai tocar no coração delas de forma diferente. E mais que nunca, agora nessa pandemia do Covid-19, as pessoas estão sem esperança, inseguras, não sabem do dia da manhã, muitas perdendo emprego, muitas perderam entes queridos, estão aflitas. É o momento de fazermos evangelismo pessoal em todas as oportunidades que temos. Quando alguém faz uma entrega, quando nós saímos, abordar as pessoas, elas estão sensíveis para isso. Usando as mídias sociais, interagindo nelas de forma construtiva, dando uma palavra de esperança. Agora vamos para os passos para ser um ganhador de almas. Primeiro passo é sair da zona de conforto. Olha, todo mundo se acostuma numa posição, num emprego, em certos hábitos, e quando a gente fala para mudar, a pessoa tem resistência. É natural. Pedro era um pescador de peixes. Jesus o chamou para ser pescador de homens. Que transformação. Moisés estava lá tranquilo, cuidando das ovelhas do seu sogro, há 40 anos, né? Deus o chama para uma missão de tirar o povo de Israel do Egito. Olha que trabalho que ele tinha pela frente. O próprio Gideão deixou aquele síndrome de inferioridade, né? Teve que passar por uma transformação. Eu e você também precisamos sair da zona de conforto. Aliás, quando nós entramos no ministério, provavelmente também já saímos de uma zona de conforto, né? Eu lembro que uma das coisas que me motivou para vir no ministério gibeônico foi justamente essa proposta de evangelizar em cima de metas e alvos, né? Porque muitas vezes na igreja nós estamos lá em 4 paredes, nós realmente crescemos espiritualmente, estamos muito mais no estar. E aqui nós estamos também muito em ações. Isso então me motivou. Então, se você está no nosso ministério, com certeza você já fez um primeiro movimento para sair da zona de conforto. E agora nós vamos crescer, né? Ir para a parte do evangelizar. E tudo isso tem que estar baseado na paixão pelas vidas que se perdem. Existem milhares e milhares de pessoas que morrem todo dia sem Cristo, né? O amor está se esfriando, mesmo entre nós, cristãos. O egoísmo, a centralização em si, o individualismo que está crescendo cada vez mais, denominações, seitas e
posições teológicas tão diferentes que invadem, às vezes não causam mais nada em nós. Às vezes até desistimos de orar pelos nossos parentes. Então, precisamos nos fortificar, e justamente isso foi a ênfase que nós demos na primeira parte, de orar, de ler a palavra de Deus, para nos fortificar nesse sentido. Precisamos ser ousados, né? Falar com trepidez, com ousadia, sem ser chato, sem ser intrometido, né? Sem ser inoportuno. E devemos falar do Evangelho. Não devemos contar. Se for contar uma história, conta com a história da conversão. Faz alguma citação da Bíblia. Dá uma palavra de esperança para as pessoas. E precisamos estar capacitados na palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter versículos memorizados, porque eles nos fortalecem. Nos dão a palavra certa na hora de nós abordarmos a pessoa. Jesus disse que Ele daria para nós as palavras, né, certas, que nós não devíamos ter medo de evangelizar, de levar o Evangelho. Mas para isso nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Precisamos então ter conhecimento da palavra de Deus. E esse processo ajuda na nossa caminhada de fé. Saber que Jesus está presente nesse processo, né? Jesus, quando deu a grande comissão lá em Mateus 28, né, ele cita então que ele estaria conosco todos os dias. E de fato ele está todos os dias conosco. E por isso que nós não precisamos ter receio nenhum. Precisamos sim fazer aquilo que nós cabe a fazer. Entregar o Novo Testamento, falar do Evangelho. Quem vai convencer o homem da morte, do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando alcança o homem, assim como nos alcançou. Então nós precisamos então descansar em Deus, no que cabe a o que Ele somente pode fazer. Qual é o nosso desafio, então? O nosso desafio, justamente, é, primeiro, olhar para Cristo. Quanto Cristo sofreu por nós, entregou sua própria vida, mostrou-nos o caminho para o Pai, reconciliou o mundo com Deus, padeceu de dores. Quando nós olhamos e analisamos a vida de Cristo, como ela foi difícil. Por amor a Cristo, por amor à obra redentora, em obediência, devemos caminhar, devemos encarar esse desafio de fazer o evangelismo pessoal. E nosso ministério tem, né, a ferramenta prática disso. Nós temos aí o Novo Testamento específico para o evangelismo pessoal. Uma forma prática é você orar para que Deus coloque pessoas para que você possa fazer o evangelismo pessoal. Outra coisa que eu quero dar dica, tenha sempre o Novo Testamento em todos os lugares, porque às vezes você tem a vontade de entregar o Novo Testamento, Deus até toca no seu coração, e aí Ele não está junto com você, né? Você não tem. Então deixa no carro, deixa na sua sala, deixa no seu escritório, deixa na sua bolsa, né? Sempre carrega o Novo Testamento. É muito importante isso. Tendo oportunidade, fala de quem é Jesus, da parte da Bíblia que ele está recebendo, que conta a história de Jesus, o nascimento do cristianismo, que conta também como Jesus vai voltar, que fala dos finais dos tempos, mostra o plano de salvação. Depois, ore por isso. Usa sempre a técnica de usar a palavra de Deus no evangelismo. É interessante se nós olharmos, quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele citou a palavra de Deus. Satanás também fez uso da palavra de Deus, Deus corrigiu lá logo em seguida. Os discípulos usaram a palavra de Deus para mostrar para os judeus que aquele que os profetas tinham falado tinha chegado. Então nós devemos também usar sempre a palavra de Deus na nossa abordagem do evangelismo pessoal. Muito bem, e nós temos um desafio, né? Qual é o desafio? De fazer pelo menos um evangelismo semanal. Temos 52 semanas, seriam então 52 evangelismos. Essa é a cota mínima, né? E nós estamos tendo agora uma oportunidade ímpar. Nesse Covid-19, muitas pessoas estão necessitadas, precisam de mantimento.
precisam de dinheiro. Nós podemos fazer as duas coisas, podemos ajudar com mantimento, ajudar com dinheiro, mas aproveitar a oportunidade, entregar um Novo Testamento e falar de Jesus. Essa pessoa vai estar aberta. Vai estar aberta até para fazer uma oração. Muitas delas vão tomar, talvez, até decisão. Então nós precisamos romper essa barreira, que é muitas vezes do medo, da falta de ousadia, né? Claro, sabendo usar de forma propícia, né? E esse é o mínimo. Nós queremos avançar nesse processo de evangelismo pessoal no Brasil, temos como alvo de distribuir o Novo Testamento de evangelismo pessoal numa quantidade de 1 milhão por ano. Porque as escolas, muitas delas estão fechando a porta para a gente entrar na sala de aula. A distribuição na saída fica bem mais difícil, muitos hotéis também já estão fechando a porta, muitos hospitais também. Então a nossa distribuição, aquela gostosa, entrar na sala de aula, em todos os lugares, está diminuindo. Mas a oportunidade de fazer um evangelismo pessoal ainda no Brasil é muito grande. Então devemos adotar esse estilo dentro de nosso dia a dia. E a obra, para Deus, ela não é em vão. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A obra para Deus, ela nunca é bom, ela é um privilégio, sobre todos os ângulos que nós olhamos. Nós também desenvolvemos um material específico aqui, que chamamos de guia de evangelismo pessoal, né? Como compartilhar Jesus através de nós. Nós temos ele disponível lá no e-commerce para você entrar no site, né, e pedir, e também temos ele para download. Então, faça uso desse material no exercício do seu evangelismo pessoal. Ainda tenho algo especial para compartilhar com vocês. No próximo dia 1 de julho, próxima quarta-feira, estaremos comemorando o aniversário de 121 anos do nosso ministério. Queremos renovar a nossa paixão de levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. Faremos uma live comemorativa com uma programação especial nesse dia, na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas. O que eu já posso antecipar dessa programação especial é a participação do reverendo Hernandes. Convido você, seus amigos, seus irmãos da igreja a participarem dessa live comemorativa, celebrando tudo aquilo que Deus já fez através desse ministério, ainda fará. Vem estar conosco nesse dia, você, seus amigos, seus irmãos da igreja, para essa grande celebração. Conto com você. Até lá!